Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar bastante sobre certificação PMP, podemos falar de CAPM também, né? Podemos falar um pouco sobre o PMI, vamos falar um pouquinho sobre o PMBOK 7 também. Eu sou diretor da PMTech. A PMTech é uma empresa de treinamento e consultoria nessa área de gestão de projetos. A gente, desde 2013, a gente vem dando treinamento, muitos cursos de certificação. Eu já contabilizei 195 turmas de certificação PMP que eu ministrei, né? E mais de 4.000 alunos que a gente deu treinamento. Então, eu realmente estou com uma boa experiência nessa área e posso ajudar bastante vocês aí. É isso aí. Legal. Podem mandar qualquer pergunta aqui no bate-papo, eu vou tentando responder durante a apresentação, tá? E no final também vai ter tempo. Bom, vamos revisar o básico do básico, né? O PMI tem duas grandes certificações para gerenciamento de projetos. A certificação mais popular, a certificação mais conhecida, aquela que tem mais de 1 milhão de certificados no mundo, é a PMP. Essa é a certificação que vai aumentar a tua empregabilidade em gerenciamento de projetos. Segundo as últimas pesquisas, uma pessoa que é certificada PMP ganha 14% a mais do que um colega que não é certificado, em média, no mundo, né? Então, isso aumenta o teu salário também. E é a segunda certificação mais bem considerada no mundo. Aí você vai me dizer, mas não é a primeira? Não, a primeira é uma certificação da Cisco para redes de computadores. Mas também o mercado é pequenininho e o número de pessoas certificadas é pequenininho também, né? Então, certificação que tem um mercado enorme e que tem muita gente, mais de 1 milhão, é a PMP, com certeza, né? Uma coisa interessante, se a gente olhar as estatísticas, é que o maior número de certificados PMP ainda é nos Estados Unidos. Mas a previsão é que o ano que vem a China passe os Estados Unidos em número de certificados PMP. Uma outra coisa interessante é que o Brasil, em números absolutos de certificados PMP no mundo, é o sétimo país que tem mais certificados. Mas se você pegar o número de certificados por milhão de habitantes, o primeiro é Singapura. E o Brasil, em vez de sétimo, está, né, em número 79, eu acho. Ou seja, se você pegar para 1 milhão de habitantes, o espaço para crescer a certificação aqui no Brasil é gigantesco, é gigantesco. Basta a gente começar a crescer um pouco mais, a economia melhorar, vocês vão ver como vai aumentar ainda mais o número de certificados. Então, com certeza, essa é a credencial com maior reconhecimento para profissionais dessa área. O PMI também tem a certificação CAPM, que é uma certificação, é o Associate in Project Management. É aquela pessoa que é membro da equipe, a pessoa que não tem experiência gerenciando o projeto. Quem que está buscando muito certificação CAPM? Universitários. Eu faço parte do grupo do PMI de voluntários que a gente dá apoio ao board de diretores e a gente chama-se Board Volunteer Appointment Committee, né? A gente seleciona pessoas para participar dos comitês do PMI. Então, eu estou sempre fazendo entrevistas, conversando com pessoas. E essa semana a gente estava entrevistando pessoas para participar do GAC, né? GAC é o Global Accreditation Committee. Eles acreditam universidades para que essas universidades, então, deem treinamentos apoiados pelo PMI, né? Treinamentos nas universidades. E quase todas essas universidades, a prova para os alunos passarem no curso que a universidade dá é passar na certificação CAPM, né? Basicamente é isso que está acontecendo. Então, é um diferencial para estudantes, para quem está aprendendo. Mas, claro, a certificação com maior visibilidade, aquela que todo mundo busca, é a PMP, com certeza. E esse é o nosso foco principal na nossa conversa, na nossa palestra hoje. Tá? Bom,
Como que vocês obtêm a certificação PMP? Né? Primeira coisa, tem que ter trabalhado em projetos. A certificação Project Management Professional é para profissionais de gerenciamento de projetos, ou seja, pessoas que já têm atuado, que já atuaram na área de projetos. Quanto tempo? Pelo menos 36 meses, 3 anos. Então, você tem que ter uma atuação mínima de 3 anos em projetos. Né? Tá, Mauro, mas eu tenho que ser gerente de projeto o tempo todo? Não. Você pode ter participado da equipe, você pode ter supervisionado, coordenado, gerenciado, mas você tem que ter pelo menos uma experiência liderando um projeto. Né? Tá? Isso se você for graduado ou graduada na faculdade. Se não, vão ser 5 anos, 60 meses de experiência necessária. Além disso, são necessárias 35 horas de treinamento formal. Não precisa ser um treinamento focado em certificação. Qualquer treinamento em gestão de projetos serve. Um treinamento que você fez na universidade, um curso que você fez, um conjunto de cursos, né, está servindo. Uma pergunta que me fazem muito é a seguinte: tá bom, Mauro, como que eu comprovo essa participação em projetos, ou esse treinamento? Né? Olha só, de cada 10 pessoas que se inscrevem, somente uma é auditada. Quer dizer o seguinte, tem 90% de chance que ninguém vá te solicitar nenhuma comprovação se você realmente fez aquilo que você disse que fez na inscrição. Né? Mas se você for azarado ou azarada e tiver entre os 10% que caírem na auditoria, né? Então tem que mandar carteira profissional, cópia de plano de projeto. Não, nada disso. Muito simples. Você recebe um e-mail dizendo assim, você está sendo auditado, caiu na auditoria. Né? Tem um link, você clica no link e aí diz o seguinte, olha só, você baixa um PDF contendo o que você mesmo disse na hora da inscrição. Né? E aí você pega aquilo, imprime e pega o abono, pega a assinatura de alguém que trabalhou contigo. De um colega de trabalho, de um chefe, de um cliente. E alguém que vai dizer, sim, né? Isso que a Verônica disse aí é verdade. E eu abono, né? E quem que abona? Rodrigo, né? Rodrigo, que é chefe dela, abona lá e tal. Pronto. Você coloca no envelope, né? Faz uma fotocópia do teu certificado de treinamento. Se você diz que é bacharel, faz uma fotocópia do diploma, coloca no envelope, manda para os Estados Unidos e acabou a auditoria. É só isso. Fácil demais, né? Nunca vi ninguém ter problema na auditoria. Nesse sentido aí, nunca vi problema nenhum. Tá? Então, muito simples se você for auditado. Mas 90% de chance que, né, ninguém vai te perguntar nada. Afinal, a gente parte do princípio que as pessoas são honestas e éticas. Não é verdade? E a parte mais difícil é fazer o exame. Né? Eu vou comentar sobre o exame, vou comentar sobre questões, mas uma coisa que a gente já pode adiantar, que é interessante, que mudou para quem conhecia o exame até o ano passado, agora o exame não são mais 200 questões, são 180 questões. Então, diminuiu 20 questões no exame PMP. Né? E ainda são 4 horas. Na verdade, não são 4 horas, né? Tem 10 minutos a menos, são 230 minutos. 4 horas seriam 240 minutos. Então, são 230 minutos. Esse é o tempo do exame. Né? Bom, uma coisa que alguém podia perguntar é aquela história das horas que tinha que ter. O número de horas e a sua divisão em grupos de processo não é mais solicitado. Antigamente, além dos 36 meses, você tinha que ter um número X de horas feitas em projetos, né? Então, assim, nos últimos 8 anos, você tinha que ter contabilizado o número tal de horas. E você tinha que ter horas na iniciação, no planejamento, na execução, no controle e no encerramento de projetos. Isso não tem mais. O que interessa são meses, né? Você tem que ter 36 meses
nos últimos 8 anos, você tem que contabilizar 36 meses de atuação nos projetos. Tá? Um problema que acontece, às vezes, é que você trabalhou em 2 projetos ao mesmo tempo, e quando você lança os 2 projetos, você diz, eu trabalhei 6 meses nesse aqui e mais 6 meses nesse aqui. Então deu 12 meses. Mas espera aí, será que não houve um paralelismo ali? Será que não houve uma sobreposição de meses? Será que nos 2 últimos meses do primeiro projeto você já não estava trabalhando no segundo? Esses contam como um só. Tá? Esses contam como um só. Bom, e se eu quiser fazer a CAPM? CAPM é bem mais fácil, basta ter segundo grau e 23 horas de treinamento, bem menos treinamento, né? E a experiência prática? Não precisa nenhuma experiência prática, nenhuma. Né? Então, a PMP é uma certificação que avalia se você conhece gestão de projetos, se você já atuou como gerente de projetos. E a CAPM não. É uma certificação que avalia se você conhece a teoria do gerenciamento de projetos, se você conhece o nosso guia, o PMBOK, a nossa Bíblia, se você leu. Né? Tá? E o exame é mais simples, são 150 questões e são 3 horas. Uma novidade que apareceu agora é a seguinte: se a pessoa fizer a certificação CAPM, está dispensado de fazer 35 horas de treinamento para a PMP. Porque se pressupõe que se ela passou no CAPM, ela já tem o estudo necessário. Então, se a pessoa é CAPM, então basta ter 36 meses de experiência e aí já está apto, já está elegível para fazer a certificação PMP. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, fiquem à vontade para ir já mandando no chat que eu vou vendo as dúvidas e eu já vou interagindo e tentando responder para vocês. Bom, quanto custa fazer o exame? Isso é uma coisa interessante. Antes de falar de custos, olha só, o PMI está fazendo uma experiência em 2 países, no Brasil e na Índia, e cobrando valores locais. Então, o exame tem um valor em dólar, mas é possível pagar em reais. É possível pagar em reais. E o interessante é que em reais fica mais barato. Né? Olha só. Primeira coisa, recomendo que quem quer fazer o exame se filie ao PMI, porque o exame vai ficar mais barato, vai valer a pena. Né? Então, se você quiser ser membro do PMI, você vai pagar em dólares, por exemplo, né? Você vai pagar ali a anuidade de $129, na inscrição você paga mais 10, que é para inicial, e você, claro, vai se filiar ao nosso chapter, aí é o PMI-RS, né? E aí daria $159. Ou você pode fazer isso em reais, né? Você pode fazer isso em reais. Agora, para quem é estudante, é mais barato ainda. Né? Para quem é estudante, é mais barato ainda. O estudante tem todos os direitos do membro normal. A única diferença é que você tem que, quando você se inscreve como estudante, você tem que ter subir lá, né? Um papel timbrado da tua universidade, lá, do teu curso, dizendo que você é estudante. Bom, e aí, quanto custa o exame? $555, né? Mas para quem é membro do PMI, dá 405. Ou para quem é estudante, 405. Né? Só que em reais é mais barato que isso. É mais barato que isso. Né? E então vale a pena, olha só. Se você pega ali a coluna membro, né? Você soma os 788 da filiação mais o custo do exame, dá 2.700. É bem mais barato do que se você fizer o exame como não membro. Né? Você economiza uns $500 ali. R$500 ali, desculpa. E se você for estudante, mais barato ainda. Então, uma ideia só aí de custos, né? Com a tua inscrição, você pode fazer o exame 3 vezes. Não quer dizer que não pague as outras vezes, mas paga metade, paga menos, né? Tem um valor em reais também, que eu não coloquei ali, que fica mais barato ainda. E você, então, quer dizer o seguinte, você não precisa se inscrever de novo. Você não precisa se sujeitar a passar na auditoria. Né?
E se passou um ano e você não passou no exame, ou se você fez 3 vezes e não passou, aí começa de novo. Aí cai o teu cadastro, tem que começar tudo de novo, se sujeitar a cair na auditoria, pagar o valor cheio, né? Mas até aí vocês vão ter passado. Tá? Então, uma ideiazinha de custos aqui. Como é que a gente pode fazer o exame? Antigamente, o exame era dado por uma empresa chamada Prometric. Hoje em dia, não é a Prometric mais que fornece os exames. Hoje em dia é a PersonVue, né? E existem uns 8 ou 9 centros da Person aqui no Brasil, onde a gente pode ir lá e fazer o exame num computador deles. Não é todo o centro da Person que permite fazer o exame, né? E aqui no Rio Grande do Sul, eu estou em Porto Alegre, só tem um centro que permite. Então, tem centros que permitem fazer outros exames, tipo aqueles exames da Microsoft e tal. Mas nem todos têm a permissão de fornecer o exame PMP. Infelizmente, a maior parte, para não dizer todos os centros da Person, estão fechados ou estavam fechados até agora devido à pandemia do coronavírus. Então, o que o PMI fez? O PMI disponibilizou o exame, todos os exames ali, o PMP, o CAPM, pela internet. Então, a gente pode fazer o exame via web, pela internet, se chama Online Proctorate. O que é o Proctorate? Quer dizer que tem um proctor, uma pessoa que vai te assistir, né? Que vai assistir você fazendo o exame. Na verdade, a gente sabe que não é uma pessoa. Tem uma inteligência artificial ali e que fica vendo. E aí isso cria, claro, alguns problemas. Por exemplo, você não pode sair da frente da câmera. Se você sair da frente da câmera por qualquer razão, provavelmente aquela inteligência artificial que está te acompanhando ali vai invalidar o teu exame. Então, esse é um problema, né? Tá? 3 horas e 50 minutos para fazer o PMP, né? Antes do exame tem um tutorialzinho que ensina como usar o sistema lá de 15 minutos, opcional, mas o pessoal em geral faz. E no final tem uma pesquisa de 15 minutos que ninguém faz, né? Você pode fazer o exame no idioma que você escolher. Você pode, aqui no Brasil, escolher qualquer uma das 16 línguas, dos 16 idiomas em que o exame é disponibilizado, né? O exame sempre vem em inglês e também na língua que você escolheu. Então, se você escolheu português, as questões vêm em português, mas você tecla uma tecla ali e ela abre também, né? Chaveia a questão em inglês-português. Isso é bom porque às vezes você tem dúvida na tradução ou algo assim, e aí dá para ver a questão em inglês, né? Tá? Bom, o que aconteceu? Quando o EPMI colocou o exame PMP, 4 horas, 3 horas e 50, você não pode sair da frente da câmera, o pessoal reclamou muito, né? Porque se você está no centro lá da Person, você consegue parar, você consegue ir no banheiro, no toalete, você consegue tomar água, né? E da maneira que estava sendo feito, não estava dando. Então, o PMI mudou o exame. O exame PMP agora tem 2 intervalos de 10 minutos. Tem 2 intervalos de 10 minutos, né? Michele, já vejo a pergunta que você passou, tá? Então, olha só. O que acontece? Os candidatos fazem 60 questões e enviam. Né? O interessante é que elas não voltam mais nessas 60 questões. Ou seja, você tem que fazer as 60 questões, revisá-las e enviar, né? Porque quando você vai fazer o 10 minutos de intervalo, daí, quando você voltar, você não tem mais acesso a essas questões, né? Claro que você pode abdicar do teu direito de fazer o intervalo. Se você quiser, você não precisa fazer o intervalo, né? Mas se você fizer o intervalo, né, você não pode voltar mais. Tá? Então, o intervalo não é obrigatório, pode continuar direto. A vantagem é que aí você tem todas as questões ali para responder, para fazer qualquer coisa, né? E daí você faz mais 60 questões. Quando chegar na questão 120, vai ser oferecido outro intervalo para ti, né? Tá? Então, o intervalo não é por tempo, é pela questão que você chega. Quando você chega na 60, te oferece 10 minutos.
Quando chegar na 120, oferece mais 10 minutos, e aí você vai até a 180. Essa é a ideia, tá? Se você fizer o intervalo, pode sair da sala e tal, e coisa, só que no retorno tem que fazer todo o check-in, depois eu vou mostrar um videozinho, tem que se apresentar, tem que mostrar a identidade, né? Para garantir que você é a mesma pessoa, que não trocou pelo teu irmão gêmeo, sei lá, no intervalo, né? E aí você pode continuar. Então, essa é a ideia dos intervalos aqui no exame, né? Deixa eu ver a pergunta. Meu prazo de elegibilidade se encerra em julho. Ainda não estou atingindo a média necessária para passar. Você quer dizer, média necessária nos simulados, vamos imaginar, né? Qual é a dica? Não faço a prova e reinicio todo o processo se não tiver com uma boa nota? Na primeira vez não caí na auditoria, mas agora tenho receio de se iniciar novamente. Então, olha só, eu vou falar logo a seguir da nota de aprovação. Ela diminuiu um pouco, tá? Tá mais fácil, hoje em dia tá mais fácil passar. Olha que interessante, o exame PMP está mais fácil do que antes, por várias razões, vou mostrar, né? Mas olha, se você pensar que a tua nota de aprovação é 6,5, mais ou menos, né? 7, vamos arredondar para 7, para garantir, 7, legal. Então você diz, estou fazendo simulados e estou tirando 7. Vou fazer o exame? Não, porque você está fazendo o exame no simulado nas condições ideais, né? Quando você chegar lá na hora da prova, vai bater o nervosismo, vai bater a ansiedade, você vai querer revisar coisas, né? E aí é melhor estar com uma nota melhor. Então, eu recomendo estar tirando 8 nos simulados. No momento que você estiver tirando 8 no teu exame, no teu simulado, ótimo, você já está preparada para fazer o exame, né? Não está tirando 8, posterga, né? Tenta postergar o exame dentro do teu 1 ano, né? Só que aqui a pergunta é um pouco diferente. Está acabando 1 ano já, né? E a pessoa não se sente apta para fazer o exame. Aí vou mudar um pouquinho a resposta, né? Vai custar muito caro deixar passar para depois. Então dá uma reforçada no estudo aí e tenta dar uma arriscada, né? Antes de 1 ano, porque o teu atraso vai sair caro. Eu acho que vale a pena arriscar. Essa seria a minha sugestão, né? Claro, você tem que estar tirando nos simulados acima de 6,5 por aí, né? Se está abaixo de 6,5, realmente está muito fraco e não tem chance de passar. Então, essa é a ideia, tá? O ideal é um 8, mas se numa emergência acima de 6,5 já dá para tentar. 7, vamos dizer, né? O ideal seria 8. Tá bom? Caí na auditoria, enviei os documentos como o Mauro explicou, em cerca de 30 dias veio elegibilidade. Super tranquilo. É isso aí, super tranquilo, né? Nunca vi ninguém ter maiores problemas aí. Tá? Ok. Então, esse intervalo aí é 10 minutos, né? Já ouvi de pessoas dizendo que se atrasaram no intervalo, né? Infelizmente, a pessoa teve uma emergência no banheiro, né? E ficou tempo demais. E quando ele retornou, o exame já tinha cancelado. É verdade. É muito chato isso aí. Se você não voltar em 10 minutos, dentro dos 10 minutos, perdeu o exame. Perdeu o exame. É isso aí. Máximo é 10 minutos, né? Aí quando você volta, vai na frente ali da câmera e tal, aí faz o check-in, mostra uma identidade para a câmera, lá para o proctor e tal. E coisas assim, né? Tá. Fui afiliado à PMI vários anos atrás, perdi login e senha. Tem que começar de novo, né? Você paga a anuidade, você paga todo ano, né? Então, embora você tenha um cadastro lá, se você não pagou a anuidade do PMI, é a mesma coisa que você não ser filiado, né? Tá. Legal. Vamos falar um pouquinho da nota. Então, essa conversa que a gente estava tendo sobre a nota de aprovação do exame, né? Antes de falar da nota, deixa eu comentar sobre o tempo que você tem para fazer cada questão. Você tem 3 horas e 50 minutos, 180 questões. Isso dá uma média de 1 minuto e 17 segundos por questão. Só que você não pode usar essa média na tua preparação. Porque se você usar essa média, você não vai ter tempo de revisar nada.
né? Então, o que eu recomendo? 1 minuto por questão. 1 minuto por questão, né? E aí você vai fazer 60 questões em 1 hora, 120 em 2 horas, 180 em 3 horas. Pronto, sobraram 50 minutos para revisar questões, para fazer o que você quiser. Então, eu recomendo 1 minuto, né? 1 minuto e 17 é arriscar demais. Qual é a grande reclamação que eu ouço das pessoas que vão fazer o exame? Por incrível que pareça, não é o nível de dificuldade das questões, é o tempo. A pessoa diz assim, eu estava lá na questão 159 e acabou o tempo. Pois é. Então, a questão do relógio, ela é muito importante. Muito importante. Tá? Outra coisa, o exame tem 5 questões, só 5 atualmente. Pré-teste. O que são essas questões? O PMI testa as novas questões dentro do exame. Então, ele coloca no exame novas questões. Claro, ele tem medo que elas sejam muito difíceis e todo mundo erre. Ou que sejam muito fáceis e todo mundo acerte. Né? Então, o que o PMI faz? O PMI coloca essas questões para testá-las. Mas elas não contam para a tua nota. Elas não contam para a tua nota final. Né? Tá, então quantas eu tenho que acertar para passar no exame? Né? Olha, mais ou menos 106 questões. Embora o PMI não divulgue, né, a gente sabe que é mais ou menos umas 106 questões. Dá 175 que contam. O problema é que se dentro dessas 106 tiver uma que não conta, você não passa. Então, para você se garantir, você tem que pensar em acertar 106 mais 5, ou seja, 111. Né? 111. Tá? Então, você tem que acertar 111 das 180. Tá? No mínimo. Né? Para passar. E aí, claro, dá uma média mais ou menos de 6 e pouco aí, 6 e pouco. Vamos arredondar para 6 e 6. Vamos arredondar para 6 e 6, que fica mais fácil pensar. De cada 3 questões, você tem que acertar 2. Então, de cada 3, acertando 2, você passa no exame. Essa é a ideia. Né? E aí, aquilo que eu falei, pô, Mauro, eu estou acertando 3 em 2, estou tirando 6 e 6, vou fazer o exame? Não, porque você não vai ter esse desempenho na hora do exame real. Então, tenta melhorar isso aí. Qual é a nota ideal? 80%. Tirar 8 no simulado, né? 7,5, 8. 7,5, 8 já está ótimo. Né? Quer arriscar com 6 e 6? Tá bom, arrisca. Se está pressionado pelo tempo e tal. Tá com menos que 6 e 6? Não, aí desiste. Aí tá difícil. Porque eu nunca ouvi alguém dizer que foi melhor no exame do que nos simulados. Né? Se você já não está tendo a nota no simulado, no exame, com certeza você não vai conseguir. Tá? Tem como deixar questões para revisão? Não entendi se você está perguntando no bate-papo para o pessoal olhar ou no exame, né? Se a questão é revisão no exame, dentro do sistema tem um botãozinho que se aperta ali e aí você marca a questão para revisão, né? E depois você pode ter uma outra opção de navegar nas marcadas, né? Então, digamos que das 60 você tenha marcado 10. E aí você aperta aquela opção, ele vai pulando e só te mostra as 10 que você marcou. Claro que eu recomendo de você marcar a questão para revisão e marcar uma opção também, né? Porque se não der tempo para você voltar e revisar as marcadas, pelo menos você já chutou em alguma coisa ali, né? 25% de chance de acertar. Tá? Mas sim, pode voltar. E, claro, tem que ver essa questão do intervalo, né? Se você vai fazer o intervalo, você vai ver as 60 questões, revisar aquelas marcadas, intervalo, você começa de novo, mais 60. Aquelas 60 já eram, você não olha de novo. A única maneira de ficar com elas ali é desistir do intervalo, não fazer o intervalo. E aí na questão 120 vai ser oferecido de novo 10 minutos para ti. Né? E se você for muito resistente, tiver uma bexiga ótima, você pode também desistir desse segundo intervalo. E aí você consegue ter todas as 180 e revisar o que quiser. É isso. Tá bom?
Ok, onde eu posso fazer exame nos centros da Pearson aqui? Olha, esses são os endereços que têm permissão ali de fazer o exame, né? Sim, o intervalo está fora. Então, é 3 horas e 50 minutos mais 20 com os intervalos. Então, os intervalos estão por fora, né? Então, esses intervalos não contam no teu tempo da prova. É como se você estivesse fora. Então, aqui são os exemplos. Então, veja só, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem centro de teste da Pearson em Caxias, mas não tem permissão para dar o exame PNP. O único em Porto Alegre é a Escola Técnica Cristo Redentor, né? Ali no IAPI, na Volta do Gueirinho, para quem conhece Porto Alegre. Tá. Vamos falar dos tipos de questões, tá, Davi? Vamos falar dos tipos de questões, mas eu já posso adiantar o seguinte: não caem mais cálculos na prova. Ninguém mais usa calculadora. Não cai uma questão que exija calculadora. Então, se tem cálculo, esquece. Não tem mais questões de cálculo no exame. Já adiantando a resposta, mas já vamos falar sobre isso. Tá? Então, aqui o centro de teste da Pearson. Como é aqui a carinha do centro de teste, eu acho que esse é o de São Paulo, se eu não me engano, né? Então você senta ali e, claro, quando acabar a pandemia, o coronavírus, o pessoal vai sentar ali, vai fazer o seu exame ali, tranquilo. E aí não tem esse esquema dos intervalos, você pode parar e ir lá no, né, no teu intervalo, voltar e tal, né? E é mais fácil do que esse esquema de casa. O que é aqueles fones que tem ali? Não é fone de ouvido para ouvir nada. E aquilo ali são abafadores. Se você não quiser ouvir o barulho ambiente das pessoas e tal, você pode colocar um abafador. Tá? Aqui é um outro centro da Pearson aí, realmente não sei onde é que é esse aqui, acho que esse é Campinas, ou Jundiaí, não lembro mais. Mas é assim, você senta ali e faz o teu exame no computador ali. Bom, e como é que é o exame via internet? Olha, quem quiser saber um pouco mais do exame via internet, pode entrar na própria página da Pearson aqui, né? Você pode entrar aqui, pearsongroup.com/pmi, né? OP, o que é OP? O OP é a sigla do exame aí, né? Online Proctorate. Então, você entra lá e acha o link lá, e aí você pode ver mais informações. Eu vou passar um videozinho para vocês agora, eu vou passar esse videozinho para vocês saberem um pouco mais como é que funciona o exame. This video will walk you through some important steps to make sure you have a successful online testing experience. Scheduling an online exam is similar to scheduling other exams with Pearson VUE. When it's time to check in for your exam, go to your exam program's homepage on pearsonvue.com and log in to your account. Navigate to your test and choose Begin Exam. You may begin the check-in process up to 30 minutes prior to your appointment. If the Begin Exam button is not there, hold tight. You're too early. Download the OnView software. Double-click and run the software to begin the check-in process. Follow the prompts through the simple self-check-in process. You'll first perform a systems check to make sure your computer is ready. Next, you'll be asked to take your selfie and photos of your ID. Make sure you clear notes and study materials from your workspace and snap photos of your room. Remember to follow the rules of the exam. No one can enter the room while you are testing, and you are not permitted to leave your workspace unless your exam has a scheduled break. Be sure to disconnect additional monitors and close any open applications on your computer. Follow the instructions if you need assistance. Once your ID and photos are reviewed, the check-in process is complete, and your exam will begin. We aim to launch your exam within 15 minutes of your appointment. If you experience a longer delay, there may be an issue with your photos, and the proctor will contact you via chat or your mobile phone. During the exam, you will be monitored through your webcam and microphone. If you have questions along the way, feel free to use the chat icon at the top of your screen to contact the proctor. Thanks for learning about OnView Online Proctoring. Good luck on your exam. Alguns problemas aí do exame, você não pode ter nada na mesa. Nada. Você não pode escrever nada, depois eu mostro como é que você pode fazer anotações. Você não pode ter água, garrafa, nada mesmo. E outras pessoas reportaram para mim problemas tipo assim,
caiu alguma coisa no chão e a pessoa se abaixou para pegar. Foi cancelado o exame. Né? Não pode sair da frente da câmera em nenhum momento. São muito preocupados com a questão da cola. Né? Teve um aluno que conseguiu ir com uma garrafa de água, mas o próprio pediu para ele deixar a garrafa transparente, tirar a etiqueta da garrafa, garantindo que a garrafinha fosse transparente, mostrar para ele a garrafa transparente, né, para ele ter certeza, e aí foi uma exceção, né, que o cara conseguiu. Mas isso aí. Se você vai no centro de testes da Pearson e cai a energia lá, ou eles têm algum problema de conexão lá, aí é um problema deles. Você tem direito a refazer o exame. Da mesma maneira, se você está fazendo o exame em casa e eles têm um problema na transmissão, você tem direito a refazer o exame. Agora, se a tua internet cai, se o teu provedor aqui no Brasil cai, babaus, já era, perdeste. E aí eles analisam, né, caso a caso, mas tem que ficar comprovado que a culpa é ou do centro da Pearson local ou da Pearson lá nos Estados Unidos. Se o problema for teu, na tua casa, no teu provedor, já era. Então é isso aí sobre o exame. Não pode escrever, né? Então como é que eu vou escrever? Olha só, se você for no centro de testes, eles vão te dar 4 folhas de rascunho. Aí você pode escrever e devolver essas 4 folhas de rascunho. Agora em casa não pode. O que você vai usar? O quadro branco, o whiteboard. Né? Eu vou abrir o quadro branco do Zoom agora, vamos ver se eu compartilho o quadro branco do Zoom aqui. Ó. Vou abrir um quadro branco do Zoom. Tá? Olha só. Então é aqui, esse é um quadro branco do Zoom que eu estou compartilhando com vocês. Dá para escrever, dá para desenhar coisas, tá? Tem até uma maneira de praticar com isso antes de usar. Tem um link aí na tela, depois vocês podem ver a apresentação, e aí vocês podem ir lá e praticar o uso do quadro branco que vai ter na hora do exame. É sempre bom, porque a gente pode colocar aquelas observações, aqueles lembretes que a gente quer, né? Antigamente a gente colocava fórmulas, mas como hoje em dia não cai mais conta, não precisa mais fórmula nenhuma, mas lembretes e coisas assim. Como que liga o quadro branco? Tem um botão, né? Tem um botão, Launch Whiteboard. Então você clica ali e aí você vai abrir o quadro branco e pode escrever e pode manter tudo que quiser ali nele. Pode apagar, fazer o que quiser, tá? Porque não pode escrever nada. Não pode escrever nenhum papel durante o exame em casa. Bom, como é que a gente se inscreve para o exame? Como é que é feita a inscrição para o exame? Hoje em dia, tudo pela internet. Você entra no link lá e tal, e aí você vai colocar a tua informação. O PMI simplificou muito, são 3 telas hoje em dia só para se inscrever, né? Então, você vai colocar lá as tuas horas de educação, né? E a educação profissional, e depois você vai colocar a verificação de experiência. Olha só, essa parte ficou mais difícil. Né? Antigamente, eles pediam que para cada projeto que você informa para compor os 36 meses, você escrevesse 200 a 300 caracteres. Agora não, eles pedem que você escreva a tua experiência em 200 a 500 palavras. Tem que escrever muito mais. E tem um jeito certo de escrever as coisas. Né? Eu vou comentar sobre isso. Né? Por quê? Porque se você cair na auditoria, o auditor primeiro vai ler a tua verificação de experiência. E ele pode recusar a tua inscrição direto. Nem pedir para você ser abonado, nem para passar no abono. Porque ele pode ler a tua experiência e dizer, esse cara não demonstrou experiência nesse projeto aí. Já vou recusar direto a inscrição dele. Claro, eles não recusam. Em geral, eles dizem que não foi para melhorar. Que diz que não está bom, né? Não está bom. Melhora. Escreve de novo. E aí você pode ressubmeter a mesma inscrição. Aí normalmente passa, o pessoal dá uma melhorada e aí vai, né? Tá? Então você vai aqui. Eu já vou comentar um pouquinho sobre essa aqui, né? Já vou aqui, tá? Ótimo, deixou ali o link da inscrição. Boa. Bom, aí você manda e em 5 dias úteis o PMI te devolve uma resposta. Provavelmente em 90% das vezes é ok, né? Tudo beleza, já está elegível, né?
e 10% cai na auditoria. Né? Se você cair na auditoria, então você tem 90 dias para mandar o abono, né, de quem assina ali que você fez, mais a cópia do certificado do curso e da faculdade, do diploma. Só que aí tem um problema, olha só. Se para compor os teus 36 meses, por exemplo, você trabalhou em vários projetos diferentes, em empresas diferentes, você vai ter que pegar o abono de cada colega, o chefe, o cliente, numa dessas empresas aí. Então, ou é melhor tentar colocar projetos grandes, ou tentar colocar projetos no mesmo lugar que a mesma pessoa possa abonar para todos eles. E aí você manda de novo, né? Você manda pelo correio agora, e em 5 dias úteis, ou mais, né? Mas agora com a pandemia está demorando mais. Mas a princípio era para ser 5 dias úteis que eles iam responder. Se você não caiu na auditoria, beleza, né? Você se inscreveu, ninguém te pediu nada, pá, já está elegível. Né? E agora? Agora é só pagar e fazer o exame. Porque até então você não pagou nada ainda, né? Você não pagou nada. Você tem 1 ano para pagar e fazer o exame. Então é assim, ó, ninguém te obriga a pagar imediatamente, mas o teu tempo para fazer o exame já está correndo. Se você quiser fazer o exame lá no mês 11 e pagar uma semana antes, tá bom, você paga uma semana antes e aí faz o exame. E aí, como é que marca o exame? Você entra lá no site da Pearson, pode ser pela Pearson ali, ou pelo próprio teu site, né? Você entra com o teu login lá no PMI, vai ter um link lá no teu cadastro do PMI, você pode também marcar por ali. Né? Aí é como se fosse marcar assento num avião, né? Você escolhe a data, você pode escolher um local, ele vai dizer se tem um local aberto próximo, ou se você quiser fazer em casa, você vai dizer uma data, um período, ele vai te dizer que horas tem livre ali, né? E pode fazer. Uma pergunta que me fazem muito, pode fazer que horas? Qualquer hora, porque a Pearson atende no mundo inteiro. Então você pensa que quando é noite aqui, é meio-dia na Austrália, por exemplo, e tem gente lá fazendo, né? Então não tem horário, qualquer horário está válido para eles, tanto faz. E aí você tem o teu ano, tá? Mostrar umas telinhas aqui, né? Então você vai entrar lá no site do PMI, clica ali em PMP, que você quer fazer PMP, né? Daí entra ali, você vai abrir para fazer aqui a tua inscrição. Então, o primeiro item que você vai ter que colocar é a parte a parte acadêmica. Então, você vai dizer, olha, eu sou bacharel, formado, né? Estudei desse ano até esse ano, no país tal, na universidade tal, no curso tal, e pô, tá feito, né? Algumas pessoas me dizem assim, Mauro, eu sou tecnólogo, eu fiz um curso de 3 anos. Vale? Não. Tem que ter no mínimo 4 anos. É o chamado pleno, de 4 anos. Mas, peraí, você fez pós-graduação depois? Fiz. Então, pronto. Eles só pedem o highest level of education. Ou seja, se você fez pós, você larga direto a pós. Não importa o que você fez antes. Então, para quem é tecnólogo, recomendo, faça uma pós. Né? E aí vale a pós. Bom, e aí depois vem a parte da educação profissional. Aí, claro, aí você fez algum curso preparatório, provavelmente, e aí você marca as datas do curso aqui e as horas, que é no mínimo 35. Né? E aí que vem a parte chata. A parte chata é a seguinte, para cada projeto que você coloca ali, para compor os 36 meses, tem que colocar informações do projeto. Né? Então, o que você vai colocar ali? Né? Você vai colocar lá o título do projeto, né? Qual é o título, qualquer um. Você vai colocar o título, então, aqui. Em que empresa, qual era né? Qual era a tua posição no projeto? Você era gerente do projeto? Você era coordenador? Você era líder? Né? Para que área você se reportava? Essa empresa é uma empresa de quê? Uma empresa de TI, uma empresa de óleo e gás, industrial? Tem uma listinha que aparece ali. Que metodologia foi usada? 3 possibilidades. Tradicional, né, preditiva, ágil ou híbrida. Tamanho da equipe? Então, assim, de 1 a 10 pessoas, de 10 a 20, de 20 a 100, você escolhe ali. Budget.
Budget é o orçamento do projeto, né? Então tem faixas e tem em todas essas tem uma opção de sigiloso, não posso dizer, não quero dizer ou não posso dizer também, né? E aí vem as datas do projeto. Notem, ninguém te pediu as horas, não interessa. Só interessa mês e ano de início e mês e ano de final, no intervalo. Pronto. Então, você tem que compor projetos que deem 36 meses. Né? E aqui embaixo, então, uma resposta entre 200 e 500 palavras, onde você vai escrever em inglês o que você fez nesse projeto. Essa é a parte mais difícil da inscrição. Então, o que você tem que fazer ali? Você tem que descrever de 200 a 500 palavras o que você fez no projeto. Né? Mas tem um formato apropriado. O formato diz o seguinte, ó, vai ter um objetivo, uma frase, qual foi o teu papel, quais foram as entregas no projeto, e embora você não precise colocar as horas, nessa descrição eles querem as entregas em grupos de processo. O que nesse projeto você fez na iniciação, no planejamento, na execução, no controle, no encerramento. Você não precisa, no mesmo projeto, ter trabalhado nos 5 grupos. Mas você precisa, no conjunto de projetos que você manda, ter trabalhado na iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. E o resultado. Né? Então, o ideal é mostrar a experiência nos 5 grupos de processos. Projeto escolar não vale, evento pessoal não vale, projeto de casamento, projeto de formatura, não conta, coisa profissional. Como é que ficaria, então, uma descrição dessa? Só mostrar um exemplo. Está aqui uma descrição. O objetivo do projeto foi desenvolver um novo sistema para o departamento de engenharia para acompanhar desenhos e documentos técnicos. Eu era o gerente do projeto. Na iniciação, participei da criação e aceitação do termo de abertura. Planejamento. Revisei o escopo do produto com as partes interessadas do projeto. Coordenei a criação do plano de gerenciamento do projeto. Execução. Preparei relatórios e conduzi reuniões. Monitoramento e controle. Fiz inspeção das entregas e validei com o patrocinador. Encerramento. Coordenei relatórios de encerramento. O projeto atingiu seu objetivo e o projeto foi completado no prazo e dentro do orçamento, que é para dar o resultado do projeto. Pronto, uma descrição aí. Uma descrição aí. Tá? Essa é a parte chata da coisa. Essa é a parte mais chata da coisa toda. Né? Então, olha só. O que reportar, né? Algumas sugestões, claro que tem que ser em inglês, né? A iniciação, que você fez o termo de abertura. Normalmente é algo ligado ao termo de abertura, escopo, estimativas iniciais. Planejamento, cronograma, orçamento, EAP, riscos, coisas assim. Execução, né? Acompanhou a execução, comunicou-se. Monitoramento e controle, medir o desempenho, avaliar resultados, gerenciar mudanças. E no encerramento você vai dizer que se arquivou documentos, que mediu a satisfação do cliente, que guardou lições aprendidas, que obteve o aceite final. Projeto para ONGs, para ONG, vale? Vale sim. Uhum. Aí é um projeto voluntário, né? Que você fez para uma organização. Não vale uma coisa pessoal tua, mas você fez um trabalho voluntário para uma organização, tá valendo. Tá valendo. Tá. Bom, um auxílio que eu posso dar para vocês é o seguinte. Eu tenho um sitezinho que eu mantenho, chama-se Dicas PMP, né? Lá, né, da nossa empresa PMTech tem um blogzinho também, Dicas PMP. Entra lá e tem uma planilha. Tem uma planilha Excel e aí você pode montar nessa planilha Excel tudo isso que eu falei aí, né? E lá nessa planilha Excel tem uns 10 exemplos, Como eu dei esse um exemplo aqui, ó, amarelinho, lá tem uns 10. Aí você pode montar. E aí você coloca os meses, ele verifica se você cumpriu os meses, se não deu sobreposição, né?
Então, entra lá no nosso blogzinho e dá uma olhadinha se vocês não catam lá depois a planilha, quem precisar. Tá? Bom, e aí, o que mais faltou? Nada, pronto. Aí você coloca teu nome, endereço e tal e coisa. Você já pode dizer onde você pretende fazer o exame, mas não tem compromisso nenhum, né? Não tem compromisso nenhum, é só uma informação para eles. Clica os botõezinhos de I agree, eu concordo, toda a informação que eu forneci é verdadeira e, puf, manda, tá? Aí manda, dentro de uns 5 dias no mínimo, vai voltar um e-mail para ti. Se você é ansioso, acha que não veio o e-mail, que você perdeu o e-mail, você pode entrar no teu profile lá no PMI, né? E aí você pode ficar acompanhando o status da tua aplicação. Ó, aqui, ó, o status dessa aqui é submetido, né? Tá? Então, enquanto está submetido, não veio a resposta. No dia que eles mandarem a resposta, eles vão mudar o status aqui. Deixa eu ver se tem uma telinha. Isso, tem uma outra telinha. Ó, essa telinha já diz eligible to pay, quer dizer o seguinte, esse cara pode pagar, né? Na verdade, faz algum tempo já que mandaram para ele, quer dizer, já passou vários dias aqui, né? E ele dá a data de início, a data da expiração e quantas tentativas ele tem para fazer o exame, né? Então, essa pessoa não pagou ainda, né? E ela, então, não pode escolher ainda onde ela vai fazer o exame. Primeiro, ela tem que pagar. E está informando os prazos aqui. Mas está dizendo que ela já está elegível. Isso é importante. Quer dizer, já passou, já está aprovado, não caiu na auditoria nem nada. E como é que paga? Aperta o botãozinho que tem aqui, né, para pagar, Submit Payment, entra lá numa lojinha online, paga o cartão de crédito. Vamos falar do exame um pouco. Vamos falar do exame em si. Ele ficou mais fácil, não mais difícil. Por que o PMI mudou o exame? Porque ele está vendo o mercado mudar, né? Principalmente com a introdução dos métodos ágeis, né? E eles acham que o profissional PMP não pode ser uma certificação defasada. As pessoas que são certificados PMP têm que se mostrar como profissionais atualizados, com o estado da arte, com o que está acontecendo no mercado. Então, os certificados têm que ter as habilidades necessárias e poder escolher a abordagem correta para cada projeto. Tá? Então, essa é a ideia, que você esteja apto a gerenciar projetos de vários tipos e de várias abordagens, não de uma só. Bom, muita gente acha que o exame muda quando muda o PMBOK. Isso não é verdade. Não é verdade. É separado. O exame muda quando o PMI faz uma revisão, né, da delineação de conteúdo do exame, do resumo de conteúdo do exame. É contratada uma empresa, eles fazem pesquisa de mercado, eles veem quais são as tendências e o que o mercado espera que os gerentes de projetos certificados conheçam. E com base nisso é que é feita a delineação do conteúdo. Então, não tem a ver com a mudança do PMBOK, isso é um engano das pessoas. Então, a cada 3 ou 5 anos, o PMI realiza pesquisas para entender a profissão, as tendências e as responsabilidades do gerente. A última pesquisa foi feita em 2019. E aí o PMI viu que tinha que fazer uma reforma radical no exame para ele ficar alinhado com o que as pessoas, o valor que as organizações esperam que um gerente de projeto certificado entregue, né? Então, é de 2019. Notem, o PMBOK, 6ª edição, que é o último atual que está valendo, ele é de 2017. Mas a pesquisa, o ECO, Exam Content Outline, saiu em 2019. Né? Então, veja aqui os anos. Ó, né? Cada 5 anos, mais ou menos, ocorre esse estudo. E cada vez que sai, muda alguma coisa. Né? Por exemplo, até 2005, caíam questões diretas do Código de Conduta e Responsabilidade Profissional no exame. Depois não cai mais. As questões depois pararam de cair questões diretas sobre o Código de Ética, embora o Código de Ética esteja por trás ainda das coisas que a gente faz. Mudou pouco entre 2010 e 2015, e o de 2019 mudou radicalmente. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre as mudanças. Então, nós, atualmente, agora, em 2021, começou a valer o ECO, né? O resumo do conteúdo de 2019. Era para ser já no ano seguinte, era para ser 2020.
mas atrasou devido à pandemia. Então, esse aqui é a carinha do... Tem em português também. Quais são as principais mudanças? Primeiro, somente metade do exame é o gerenciamento preditivo, o tradicional, que a gente encontra principalmente lá no PMBOK. Né? Outra metade são abordagens ágidas ou híbridas. Então, aqui, deixa eu explicar um pouco. Né? Porque essa semana ainda uma pessoa me disse assim, mano, mas vem cá, o exame agora é meio a meio. Metade preditivo, que é o tradicional, e metade ágil híbrido. É isso aí. Tá, mas quando a gente vai estudar, quando a gente vai ver, a gente vê que tem muito mais conteúdo preditivo do que conteúdo ágil. É verdade, né? Se você pensar que o guia PMBOK tem 600 páginas e o guia ágil, que seria a referência principal para o ágil, o que cai no exame não é todo o guia, os anexos não caem, a parte que cai, a parte básica, a parte principal, é umas 90 páginas. Então, você já vê a diferença. De novo. Tá, vamos imaginar que tenha 10 páginas de ágil no PMBOK que se aproveita também. Mas então você compara 600 páginas de preditivo para 100 páginas de ágil. Né? Então, proporção de 6:1. Então, é verdade. Embora no exame seja meio a meio, no material de estudo tem 6 vezes mais conteúdo preditivo. Né? Por que isso? Porque a base de dados de questões do PMI também é mais ou menos nessa proporção, para mais até. Tem mais que tem umas 10 vezes mais questões preditivas na base do que questões ágeis. Né? Então, quando o sistema extrai, né, 90 questões do preditivo, ele está extraindo 90 questões, vamos dizer, de uma base de 6.000, de 10.000 questões. E quando o exame extrai 90 outras questões de ágil, ele está extraindo 90 questões de uma base de 600, 700 questões. Então, o universo de estudo do preditivo realmente é muito maior. A gente tem que estudar muito preditivo mais, embora no exame seja meio a meio. Né? Outra questão são as questões híbridas. Híbrido, né, é uma mistura de ágil com preditivo. Mas tem muitas questões que valem para ágil e para preditivo que são classificadas como híbridas. Por exemplo, gestão de conflitos, liderança, motivação, lidar com partes interessadas. Isso é a mesma coisa, ser um líder servidor. Tanto faz se o teu projeto é ágil ou o teu projeto é preditivo, você vai ser um líder servidor. Então, isso entra no exame como híbrido. Mas, na verdade, você estudou no preditivo. Né? Então, se você extrair dali de dentro das 180 questões o que é puro ágil mesmo, você tem umas 40 ou 50. Né? E mais umas 40 híbridas, e aí mais 90 preditivas. Segunda mudança é o foco em 3 domínios, e não mais em iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Né? As questões são divididas por esses 3 domínios. O teu relatório de acertos também apresenta nesses 3 domínios. Para surpresa de muitos, não cai mais no exame nenhuma questão ligada a entradas, saídas, ferramentas e técnicas. Nenhuma. Não pede, isso aqui é a entrada de qual processo, esse documento é a saída de qual processo. O exame não se preocupa mais com os processos. Né? Olha que interessante. Isso deixa mais fácil até o exame. Eu acho. Desse ponto de vista, eu até acho que o exame CAPM ficou mais difícil, porque isso continua sendo solicitado no CAPM. Mas essa decoreba, né, do que entra, o que sai, né, se fatores ambientais e ativos, a entrada, em que processo sai, nenhuma questão. Não tem mais isso. Né? Tá? Mas o guia ainda é a 6ª edição. Então, a gente tem que filtrar ali o que interessa. Esse é o problema da coisa. Né? Então, olha só, como é que é a distribuição das questões atualmente? 50% ágil e 50% preditivo. As referências são o guia PMBOK, 6ª edição, e o guia ágil, principalmente. Né? E
E as questões, além de elas serem meio ágil, meio preditivo, elas também são organizadas pelos domínios, pessoas, processo e ambiente corporativo. E tem uma certa proporção, né? A maior parte das questões são de processo, 50%. Vamos dizer que essas processo é o que a gente encontra no PMBOK, tudo, está tudo lá, né, praticamente, quase tudo lá. E tem pessoas, né, onde tem alguma coisa no PMBOK, outra no Guia Ágil, e tem ambiente corporativo que, na verdade, está por fora, né? É muito ligado a se a tua organização é matricial, né? Valor, benefício que o projeto vai trazer para a organização e tal. Então, essa é a proporção e essa é a quantidade, né? E o CAPM? O CAPM continua sendo baseado no PMBOK. O PMBOK é a única referência para o CAPM, né? Atualmente não cai nada de ágil no CAPM, só o PMBOK, né? Cai talvez uma ou duas questões que o PMBOK tem um pouquinho de ágil ali, né? Um pouquinho de ágil, né? Então, essa é a grande diferença, né? Então, o esboço, o conteúdo do exame diz o seguinte, olha, são 3 domínios, pessoas, processos e ambiente corporativo, e ali dentro tem 35 tarefas, né? E cada tarefa tem habilitadores, né? Então, esses habilitadores ou facilitadores é como é que você faz a tarefa. Vou mostrar um exemplo aqui que vai ajudar, olha só. Então, aqui estão os domínios, né? Não tem nada a ver com coisas que a gente conhecia. Não é área de conhecimento, não é grupo de processo, não tem entrada, ferramenta e técnica ou saída. São coisas da vida real. Você tem que lidar com pessoas, então aí entra negociação, entra motivação, entra toda a parte e partes interessadas, né? Aquelas coisas assim. Processos, que é fazer os planos, né? E ambiente corporativo. Já comentei um pouco sobre benefícios, negócio, estrutura organizacional e tal. Então, são os 3 grupos aí, né? Cada domínio, então, tem tarefas e habilitadores. Vou mostrar um exemplo que fica mais fácil. Você pega o domínio 1, pessoas. Legal. Qual é a primeira tarefa? Gerenciar conflito, gerenciar conflitos. Legal. Primeira tarefa que você tem que saber fazer no que se refere a pessoas, gerenciar conflitos, né? E os habilitadores ou facilitadores é como que você gerencia conflitos. Você tem que interpretar a fonte, o estágio do conflito, você tem que analisar o contexto do conflito, você tem que avaliar, recomendar, reconciliar a solução apropriada de resolução de conflitos. Pronto, é isso que você tem que saber sobre conflito. Tá, mas onde é que você encontra isso? Bom, aí você abre o capítulo 9 do PMBOK. Lá no capítulo 9, que é recursos, tem uma página ou 2 que fala sobre gerenciamento de conflitos. Então, esse assunto que está dentro do PMBOK, que te dá 5 técnicas para resolver conflitos, que está lá no PMBOK, é usado para atender essa tarefa aqui, né? Então, é isso. Então, você vai vendo coisas lá. Tá, Mauro, mas tudo que tem no exame novo, né? A gente procurando no PMBOK, a gente acha? Não, né? Muitas coisas a gente acha no guia ágil, principalmente o que é ligado mais a ágil, e tem algumas que não tem no PMBOK nem no ágil, né? Por exemplo, que é perfis psicológicos usando o teste Myers-Briggs. Talvez alguém já tenha ouvido falar, né? Se a pessoa é extrovertida, introvertida, não sei o que, não sei o que. Aonde está? Nem no PMBOK, nem no guia ágil. Mas o PMI recomenda outras literaturas. Tem uma lista de 8 ou 9 outros livros que pode cair conteúdo de lá. Depois eu mostro. Tá? Então, essa é a ideia do exame, né? Tá? Então, aí em pessoas, quais são os domínios? Gerenciar conflitos é o primeiro, né? Liderar equipe, apoiar o desempenho da equipe, empoderar membros da equipe, garantir que todos sejam adequadamente treinados, desenvolver a equipe, remover obstáculos, negociar, então negociação, lidar com as partes interessadas, entendimento compartilhado. Isso é pessoas, lidar com pessoas, com equipe e com membros, né, com stakeholders. Tá? E aí, dentro desse domínio, dessas tarefas, tem as habilidades,
as tarefas ali que você tem que fazer, né? Então, você tem que saber ser um líder servidor, você tem que saber avaliar os resultados dos treinamentos, você tem que transferir conhecimento, tal e coisa, né? E aí vai para processos também. Então, quando você se ligar a processos, você também tem que fazer algumas coisas ligadas a processos, saber que metodologia usar. Uma questão que cai muito no exame hoje é você decidir. Dada uma situação, você vai usar a abordagem ágil, preditiva ou híbrida, né? E conhecer aqueles processos tradicionais lá, né? Escopo, fazer cronograma e tal coisa. E tem alguns assuntos ligados aqui ao ambiente corporativo. Mudança organizacional, cultura organizacional, questão legal, né? Conformidade com legislação, coisas assim. Então, essa aí, tá? Então, a gente tem que filtrar. E, para isso, então, o PMI fez um guia. O PMI fez um guiazinho, chama-se Crossover. E ele diz o seguinte, olha, onde que a gente encontra o que é necessário saber hoje nas informações antigas, né? Então, quase tudo você consegue linkar o que você precisa saber hoje com as coisas que você precisava saber antes. Só que tem coisa nova. Por exemplo, está aqui em azul, ó, o conceito do líder servidor. Esse é novo, né? O gerente do projeto, hoje em dia, é visto mais como um líder do que como um gerente. E tem vários estilos de liderança. E o estilo de liderança que a gente tem que desenvolver é ser um líder servidor. Tá? Então, algumas coisas aí que vocês vão... Bom, então vamos falar um pouquinho mais dessa história de prática tradicional e ágil, né? O PMI começou a ver aí que o ágil começou a dominar em certas áreas. Na área de TI, por exemplo, a maior parte dos projetos são feitos usando os métodos ágeis. Em outras áreas é mais difícil. A área de construção, né, é mais tradicional. Mas já está entrando coisa híbrida. Por exemplo, você faz uma construção em fases, só que tem uma fase, o projeto arquitetônico, por exemplo. Você faz ágil. Você tenta, melhora, muda, tenta, melhora, muda, pede a opinião do cliente, ele diz que não gostou, faz de novo, até que você saia com o desenho arquitetônico pronto. Então, você fez uma fase ágil dentro de um trabalho de construção que é mais tradicional, que é preditivo. Isso é híbrido, né? Tá? E, então, é por isso que o PMI, então, colocou essas abordagens tradicionais, preditivas, a base ali é o PMBOK, né? E as abordagens ágeis, híbridas, que a principal base é o guia ágil. Então, agora, além do PMBOK, nós temos que ler outro guia. Temos que ler o guia ágil. Então, né? PMBOK a gente já conhece, todos vocês já devem conhecer, né? É o guia do gerenciamento. A gente sabe que isso não é uma metodologia, não é um manual da tua empresa, é um guia de boas práticas, né? Não tem nenhum formulário. Muita gente se surpreende. Onde estão os formulários no PMBOK? Não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Ele diz como deve ser um formulário, mas ele não te dá o formulário, porque um formulário engessado seria bom para a tua empresa, mas não seria para outra, né? Então ele diz, não, um formulário pode ter isso, pode ter aquilo, mas a tua metodologia, o teu manual é que vai ter o formulário. É mais só dar boas práticas, porque ele tem que ser genérico. E esse é o lado bom e o lado ruim. Veja só, o que é bom, que o guia é genérico e serve para tudo, para qualquer projeto, também é o lado ruim, né? Por quê? Porque ele tem que ser genérico para abraçar tudo e talvez não tenha a informação necessária para algumas áreas, ágeis, por exemplo, ou para projetos de inovação, não tem a informação necessária que essas pessoas precisam, né? Então, ser genérico é bom, porque aí você faz qualquer coisa. Mas também é ruim, porque quando você precisa de uma informação mais específica, não tem ali. Pois é, né? E ele é focado no gerenciamento de um projeto. Tudo bem, isso tá bom. Que o PMI tem guias para portfólio, para programas, aí tá ótimo, né? E dentro do guia tem a norma, né? Tem a norma ISO 21500, que é a norma para gestão de projetos, né? Como eu consigo o guia? Se filiem ao PMI, todos os filiados têm acesso gratuito ao guia na versão eletrônica, pode baixar. E o guia ágil?
Atualmente, ele pode ser comprado avulso, mas a maioria das pessoas recebe ele junto com o PMBOK, ele vem tipo de brinde, assim, né? Ele foi feito pelo PMI e o pessoal da Agile Alliance. A intenção é alinhar, né, o gerenciamento de projeto com as práticas ágeis. Orienta sobre como a gente vai usar práticas ágeis e híbridas. Tem muitas práticas ágeis, mas quase tudo ali que se aplica para projetos usa uma prática específica, é Scrum. Então, o guia é 80% Scrum. Scrum não é ágil. A Scrum é uma abordagem ágil, né? Mas 80% do guia é Scrum, né? E aí, quem conhece ágil, quem já fez uma certificação Scrum Master, por exemplo, e vai fazer o exame PMP, arranca os cabelos. É de arregalar os olhos. Por quê? Porque a visão do PMI é colocar o gerente de projeto em tudo. Todas as questões são: e o que o gerente de projeto deve fazer agora? E o que o gerente de projeto deve fazer a seguir? E o que o gerente de projeto deve... né? Mas espera aí. Scrum nem tem gerente de projeto. Scrum diz que a equipe é autogerenciada e que não precisa gerente de projeto. E os papéis do Scrum são o Scrum Master, o Product Owner e a equipe de desenvolvimento. Nem tem gerente de projeto no Scrum. Pois é. Então, a visão do PMI é: não importa, todo projeto tem que ter gerência de projeto. Está escrito, todo projeto tem que ser gerenciado e precisa um gerente de projeto. Então, não adianta no exame PMP querer ficar brigando com o PMI. Se o PMI diz que todo projeto tem gerente, todo projeto tem gerente, né? Só que muitas vezes, numa questão, quando ele fala gerente, você está vendo que, na verdade, é o Scrum Master. E noutra questão, quando ele fala o gerente, na verdade, é o Product Owner, né? Quando ele fala de facilitador, aí é o gerente. Pois é, o pessoal, né, arrepia o cabelo, né, quando vai ver a visão PMI de ágil. Então, com certeza, a visão PMI de ágil não é a visão que você aprendeu por aí. Prepare-se, prepare-se. O gerente de projeto se mete em tudo. Tá? Outra coisa, no guia ágil, ele tem o corpo dele principal, que são umas 90 páginas, e ele tem uns 10 anexos, onde várias abordagens ágeis são explicadas. Esquece os anexos. Não cai nada no exame. Né? Não cai nada dos anexos no exame. Tá? Só cai o corpo principal. E o corpo principal é basicamente Scrum e um pouquinho de Kanban. Outros guias, além do PMBOK e o Guia Ágil, que o PMI recomenda, estão aqui nessa lista. Tem uns 8 livros. A maioria deles já tem em português, tá, pessoal? Tem o do Kersney em português, tem Gestão Eficaz de Projetos, é da Saraiva, tem em português. Esse é o famoso, né? O pessoal olha para mim e diz: Mauro, isso aí é uma tabela periódica. Esse é o mapa da mina. Sem o nosso mapa da mina, diz que é difícil, né? Então, nós temos aí o tradicional desenho que a gente usa, né? Para mostrar os 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, controle, encerramento, e os 49 processos das 10 áreas de conhecimento. Isso é PMBOK. Só que isso hoje em dia não basta. Você também precisa saber, por exemplo, já que a base do ágil do PMI é Scrum, então você tem que conhecer o framework do Scrum, você tem que saber de backlog, sprints, retrospectivas, reuniões de demonstração, Scrum diário, stand-up meeting, o papel do dono do produto, o papel do Scrum Master. Então, você precisa conhecer Scrum. Mas onde é que eu consigo esses frameworks, esses desenhos todos? Vai lá no site ali que o pessoal compartilhou, né? Vai ali no Dicas PMP e lá você baixa todas essas figurinhas que eu estou mostrando aí, você consegue baixar lá. Tem muitas abordagens ágeis, tá? Muitas abordagens ágeis. Muitas abordagens ágeis. Nossa, tem que saber isso tudo? Não. Você teria que saber um pouco disso se você fizesse a certificação PMI ACP. Né? Mas para PMP, o que você tem que saber? Scrum, basicamente, um pouquinho de Kanban, e talvez caia na tua prova uma questão de XP, Extreme Program. Só.
Só. Não te mete em DA, métodos cristal, não vai cair nada, tá? Só isso que cai, tá? Kanban, né? Claro, além do Scrum, né? É bom você conhecer Kanban, né? Ó, uma questão. Todas as questões são assim. Perguntam, o que o gerente do projeto deve fazer? Mas quem conhece Scrum diz assim, vem cá, a equipe está na segunda iteração de um plano de 4. O cliente solicita que vários novos recursos sejam adicionados ao projeto. O que o gerente do projeto deve fazer? Mas é o gerente? Não seria o Scrum Master? Né? Que é tudo pro gerente. Todas as questões pedem do ponto de vista do gerente do projeto. Do ponto de vista do gerente do projeto. Né? O que você faz se o cliente quer coisas novas? Coloca no backlog, coloca na pilha, depois prioriza, depois vai ser feita na próxima iteração. Bom, já comentei que o relatório final do exame agora vem por domínios. Sim, tem que falar das novas questões. 160 das 180 questões são tradicionais, múltipla escolha com uma certa. Devem cair 10 a 12 questões de múltiplas respostas com mais de uma correta. Em geral, 4 questões, escolha 2, ou 5 questões, escolha 3. Né? Vai cair 5 a 6 questões correspondentes. Ligue essa coluna com aquela coluna. Isso também não tinha no exame antigo. Né? Vai cair uma questão de clique, aponte com o mouse na figura no lugar certo. E vai cair umas 3 questões de preencher espaços em branco. Então, veja, novas questões. Essas questões também não tinha antes. Né? Não cai questões de cálculo. Não cai cálculo da folga. Não cai cálculo financeiro. Não cai cálculo de valor agregado. Você nunca usa a calculadora no exame. Ah, Mauro, então não tem que saber valor agregado? Não, não falei isso. Ele vai lá te dizer, o índice de desempenho do custo é 0,9. O que isso quer dizer? Quer dizer que o projeto está estourando o orçamento. A variação do prazo é negativa. O que quer dizer? Quer dizer que o projeto está atrasado. Então, não quer dizer que você não tem que saber valor agregado. Você não precisa fazer as contas de valor agregado. E nem de cálculo da folga, de data mais cedo, de data mais tarde. Tá, Mari, percorrer caminho crítico. Não cai diagrama de rede na prova. Não cai diagrama de rede. Então, não tem que calcular caminho crítico nem folga. E também não cai questões ligadas aos processos. Por quê? Porque o PMI está vendo o gerente de projeto como uma pessoa mais generalista, mais geral. Você precisa saber detalhes de cronograma? Traz um técnico de planejamento. Você precisa saber detalhes de custo? Traz um cara que domine a área financeira. Né? Você precisa ir a fundo em riscos, fazer análise de Monte Carlo, simulações? Traz um especialista em riscos. O gerente de projeto é um integrador, ele faz uma visão geral da coisa. Olha aqui um exemplinho de uma questão que liga. Essas também não tinham. Você começa a ligar uma coisa com a outra, ligar uma coisa com a outra, ligar uma coisa com a outra. Né? Então, isso aqui é onde você está ligando. Né? Você está ligando uma área com a outra. Então, esse tipo de questão novo. Tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima.